Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação e proteção de dados. E hoje nós vamos falar sobre os documentos relacionados ao programa de adequação e proteção de dados. Mas antes, eu quero te fazer um pedido para se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para que o YouTube consiga entregar esse vídeo para mais pessoas, esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas conseguirem acessar aqui o canal. E agora vamos para o nosso tema de hoje. Vamos falar então dos documentos relacionados ao programa de proteção de dados pessoais. E por que a gente fala de documentos? Porque o programa de adequação, ele não é só medidas tecnológicas, medidas de segurança de base de dados. Ele também precisa de elaboração de documentos, mas não só a elaboração. Ele também precisa de elaboração, manutenção e revisão desses documentos, porque são os documentos que vão ser capazes de comprovar que a empresa está, sim, fazendo o tratamento de dados pessoais de acordo com a LGPD. Então, qual que é a finalidade desses documentos que são elaborados no programa de adequação? O primeiro deles é prestar contas. Então, é com esses documentos que o agente de tratamento vai ser capaz de prestar contas de dar as informações ao titular de dados, quando o titular de dados exercer alguns dos seus direitos, e também vai ser por esses documentos que o agente de tratamento vai conseguir prestar contas à ANPD quando sofrer eventualmente uma fiscalização. Então, ele precisa ter esse banco de documentos muito bem elaborados para que ele consiga comprovar, então, que passou regularmente por um processo, por um programa de adequação e proteção de dados. E além da prestação de contas, esses documentos vão ser utilizados para eventualmente comprovar a sua regularidade, a sua adequação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, quando for acionado judicialmente, seja por um titular de dados ou seja por um órgão fiscalizador. Então, esses documentos servem como prova em processos para que o agente de tratamento consiga, então, comprovar que está, assim, adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E não basta criar documentos. A empresa ou você, como consultor, como encarregado de dados, tem que orientar o seu cliente e fazer periodicamente uma revisão desses documentos para que esses documentos estejam sempre atualizados e de acordo com a realidade da empresa. Porque não adianta você ter um documento falando que a empresa está de uma determinada forma se ela realmente não está. Então, todas as alterações de processo, todos os problemas que forem sendo identificados e forem sendo mudados ali dentro da empresa, têm que ser atualizados também dentro dos documentos que foram elaborados. Quais são esses documentos relacionados à LGPD? O primeiro deles é o relatório de impacto à proteção de dados, que a gente já teve até uma aula específica sobre esse documento aqui, então procura lá no meu canal que você vai encontrar. Esse é um documento do controlador que é utilizado para descrever um processo de tratamento de dados pessoais que coloque em risco as liberdades individuais e os direitos fundamentais dos titulares de dados pessoais. Ele tem como finalidade minimizar os riscos no tratamento de dados em relação aos titulares de dados. Quais são os elementos que devem conter nesse documento, então? Uma descrição dos dados que estão sendo coletados, a metodologia que foi utilizada para coletar e para garantir a segurança desse banco de dados, e também ali a análise do controlador, a decisão do controlador quando ele verifica que existe um risco no tratamento do dado pessoal e quais foram as medidas de salvaguarda, de minimização desses riscos que foram utilizados para que ele pudesse, então, continuar fazendo aquele tratamento de dados pessoais. E além dessas informações, você pode colocar
qual o objeto e as espécies de tratamento de dados que estão sendo realizadas, né, que são realizadas ali, que são objetos desse documento, como é feito o tratamento de dados, como os dados são coletados, onde eles são armazenados, em quais circunstâncias, se são compartilhados, qual é o tipo de tratamento do dado que é feito e qual é o que oferece menor e maior risco e como você consegue fazer para mitigar esses riscos. Você pode colocar ali também se há tratamento de dados de crianças ou de adolescentes que geram, então, um risco maior ainda no seu tratamento de dados, qual é a finalidade do tratamento de dados e quais são os fundamentos que justificam ali aquele tratamento de dados pessoais. Um outro documento relacionado à LGPD é a comunicação de incidente de segurança. Então, quando houver um incidente de segurança, o agente de tratamento vai precisar fazer uma comunicação de que esse incidente aconteceu. Mas não é todo e qualquer incidente que vai gerar a necessidade de elaboração dessa comunicação, de realização dessa comunicação. São somente os incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante ao titular de dados. Então, não basta ser simplesmente uma ameaça de incidente ou um simples vazamento. É necessário que esse incidente de segurança tenha ocorrido efetivamente e que tenha uma possibilidade que possa acarretar risco ou dano relevante para o titular de dados. E o que você vai colocar nessa comunicação? Você vai descrever quais dados foram afetados pelo incidente, quais são os titulares envolvidos nesse incidente. Você vai indicar também as medidas técnicas de segurança que foram utilizadas ali na proteção dos dados quando foi identificado esse incidente, quais são os riscos relacionados a esse incidente, o motivo de demora, se o agente de tratamento acabar demorando para fazer essa comunicação, né? Porque às vezes ele estava ali efetivamente tentando conter os riscos, então ele tem que justificar uma demora se acontecer e quais as medidas que foram adotadas para mitigar, para conter o risco, né, daquele vazamento, daquele incidente de segurança, que pode ser um vazamento ou algum outro incidente de segurança. Outro documento relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados é uma elaboração de um guia de boas práticas em proteção de dados ou um código de conduta em proteção de dados. Os dois documentos são bem semelhantes, têm a finalidade, tem basicamente a mesma finalidade, mas eles têm diferença no seu conteúdo, na profundidade do seu conteúdo. Então, a sua utilização vai depender da maturidade da empresa. Empresas mais maduras normalmente já têm código de conduta, enquanto que empresas menos maduras elas vão contar ali com um guia de boas práticas. E esse documento vai conter o quê? Eles vão definir padrões de comportamento da empresa e de seus empregados em relação ao tratamento de dados pessoais. Então, ele vai incluir ali as práticas que a empresa tem que adotar nos seus empregados quando se tratar de tratamento de dados pessoais, quando os processos e as atividades estiverem relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Um outro documento que você vai precisar revisar, fazer ou criar um aditivo nos contratos entre controlador e operador, porque você precisa deixar esse contrato com algumas definições muito bem estipuladas para minimizar os riscos entre os contratantes. Então, você vai colocar ali no aditivo ou no próprio contrato entre controlador e operador quais são as obrigações de cada uma das partes, as responsabilidades delas em relação ao tratamento de dados pessoais. Você vai colocar uma cláusula de sigilo e confidencialidade. Você vai colocar
que o operador só pode usar os dados para atingir as finalidades estipuladas pelo controlador, o dever também que o operador tem de informar o controlador se acontecer algum incidente de segurança, e você pode estipular ali também questões de fiscalização e também de penalidades que uma das partes pode sofrer caso haja em desacordo no tocante à proteção de dados, né, ao tratamento dos dados pessoais. Um outro documento que vai sofrer também uma alteração, que você vai precisar revisar, que você vai precisar colocar questões relacionadas à proteção de dados, é o termo de uso. O termo de uso é aquele documento que explica as regras de utilização de um site ou de um aplicativo. Então, ele tem todas as regras para que o usuário possa usar o que ele pode e o que ele não pode fazer quando ele estiver ali usando um aplicativo ou um site. Então, as questões relacionadas ao tratamento de dados pessoais, os processos ou as atividades ali relacionadas ao uso de dado pessoal têm que estar bem delimitadas nos termos de uso para que o titular de dados saiba o que está sendo feito com o seu dado e o que ele pode fazer ou não em relação ao tratamento de dados pessoais. Um outro documento, e esse bem característico da LGPD, quando se fala de proteção de dados, muitas empresas, inclusive, acreditam que para estar adequada à LGPD basta ter esse documento, o que não é verdade, porque esse é um dos vários documentos que a empresa precisa ter para comprovar a sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a política de privacidade ou aviso de privacidade, porque tem algumas pessoas que usam essa nomenclatura. São o mesmo documento, tratam das mesmas coisas, mas usam nomes diferentes. Toda empresa que faz tratamento de dado pessoal deve ter. Não são só as empresas que atuam no online. Então, se a empresa atua totalmente no offline, ela precisa de ter essa política de privacidade e de disponibilizá-la para os titulares de dados. E esse é o documento também pelo qual a empresa dá transparência para os titulares de dados do que ela faz com o dado pessoal do seu cliente, do seu paciente, enfim, do titular de dados. É por meio desse documento que a gente consegue, então, a efetividade do princípio da transparência. E o que precisa ter nesse documento, nessas políticas de privacidade ou nesse aviso de privacidade? É bom a gente começar com conceitos, trazer ali alguns conceitos básicos que vão ser utilizados no decorrer da sua política de privacidade para que o titular de dados consiga compreender melhor quando ela estiver lendo. Você também vai precisar falar quais são os dados que foram coletados, a forma que ele é coletado, a finalidade do tratamento daquele dado, se há compartilhamento do dado, com quem e por que você compartilha aquele dado, por que a empresa compartilha aquele dado, por quanto tempo vai ser o tratamento de dados, quais são os mecanismos de segurança da informação. Não quer dizer que você vai colocar ali, até por uma questão de segurança, o software ou o nome do programa que você usa para fazer a segurança do banco de dados, né? Que a empresa usa para fazer a segurança do banco de dados. Mas você vai falar ali que a empresa está usando um antivírus ou, enfim, quais são as formas que ela utiliza, quais são os mecanismos que ela utiliza para fazer essa segurança da informação, para fazer a segurança do seu banco de dados. Você também precisa colocar ali quais são os direitos dos titulares e como que eles podem exercer esses direitos. Vai colocar o contato do encarregado de dados e vai ter que colocar ali também a data de elaboração ou a data de revisão desse documento. Além desses documentos que eu já falei aqui para vocês, a gente tem vários outros que vão depender muito do caso a caso. Um deles é o teste de legítimo interesse. Então, se a empresa faz tratamento de dados com base no legítimo interesse, ela precisa fazer esse teste e ela precisa guardar esse documento que comprova que aquele tratamento de dados foi aprovado no teste de legítimo interesse.
Outro documento é a política de segurança da informação, onde a empresa vai trazer ali, onde você, como consultor, vai colocar nessa política todas as práticas da empresa no quesito segurança da informação. Outro documento é um plano de resposta ao titular de dados, porque o titular de dados tem direitos e ele precisa ter esses direitos atendidos. Então, quando o titular de dados fizer essa solicitação para o seu cliente, você precisa ter criado um plano, né, uma política ali de como vai ser o procedimento de resposta desse titular de dados. Então, você documenta para que a empresa tenha aquilo ali documentado, para que ela possa comprovar no futuro, ou para que ela possa mesmo consultar e treinar a sua equipe, né, futuramente ou constantemente, na verdade. Outro documento é a política de retenção e descarte. Então, nessa política de retenção e descarte, você vai colocar qual o prazo que você vai manter, que a empresa vai manter os dados pessoais dentro do seu banco de dados e a forma como ela vai fazer essa exclusão desses dados pessoais. E esses documentos, na verdade, nem sempre vão ser elaborados exatamente dessa forma, né? Nem sempre vão ser todos elaborados dentro da empresa, dependendo do seu cliente, ou eles podem ser elaborados de uma forma diferente, juntando vários deles e criando um documento único. O importante é que a empresa tenha documentado esses processos, essas medidas de segurança, esse processo de resposta ao titular de dados, esses prazos de retenção e a forma de eliminação dos dados pessoais. Ela precisa ter isso bem delimitado e documentado para que ela possa comprovar eventualmente se for necessário. Se vai ser dentro de uma política de retenção, se vai ser dentro de uma política de segurança da informação, não é substancial, não faz diferença. O importante é que ela tenha ali esses documentos, essas previsões documentadas para que ela possa comprovar. Eu mesma, aqui no escritório, já fiz um manual, que no manual tinha todas essas informações, ou a maioria dessas informações, enquanto que em outras empresas eu fiz esses documentos em separado, uma política de segurança da informação, uma política de descarte, um plano de resposta ao titular de dados. Enquanto que outras eu juntei todos esses documentos num manual único, que foi a forma que ficou mais eficiente para a empresa, que ela sugeriu e ela optou por fazer dessa forma. Mas todas essas informações estão devidamente documentadas. E um último documento que eu gosto de elaborar e eu acho que é importante para você conseguir comprovar, para que a empresa consiga comprovar que ela passou regularmente por um programa de adequação, é um relatório final. Nesse relatório final, você vai descrever todas as fases do programa de adequação, todas as questões mais importantes que você julgar que aconteceram ali no programa de adequação, para que você consiga documentar, para que você consiga armazenar aquilo ali, ter o histórico da empresa para que ela possa comprovar no futuro que ela passou por um regular programa de adequação e proteção de dados. Então, é importante que a empresa tenha isso tudo documentado para que no futuro ela consiga verificar o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, o que precisou ser ajustado para futuras alterações e também para a comprovação da sua regularidade perante os órgãos fiscalizadores ou, eventualmente, perante um juiz se houver um ajuizamento de uma ação judicial. Então, esses documentos, eles são importantes. Lógico que cada documento vai ser elaborado de acordo com a realidade, com a capacidade, né, e com a necessidade de cada empresa, de cada um dos seus clientes. Nem todas as empresas vão ter todos esses documentos, porque elas não têm todos esses processos. Mas é importante que você consiga, que você faça a maior quantidade possível de documentos, os documentos que se adequem melhor e que sejam necessários para a realidade do seu cliente, para garantir, para dar maior segurança ao seu cliente de que ele vai conseguir comprovar a sua regularidade quando se tratar de proteção de dados pessoais.
O tema de documentos é muito extenso. Hoje eu trouxe aqui uma pincelada e, dependendo da solicitação de vocês, a gente pode voltar para um encontro específico sobre algum desses documentos. Então, coloca ali nos comentários se você quiser uma aula específica sobre algum documento e fala qual documento que você quer. Não deixe de assistir a aula que já tem sobre relatório de impacto e proteção de dados, que lá está mais completa, que a gente passou uma visão geral. E querendo dar alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários também. Obrigada pela atenção e até a próxima.